Vamos então debruçar-nos esta manhã sobre o tema que me pediram, de família e comunicação. E dentro destas jornadas, que eu volto sempre com muito gosto e em que participei tantas vezes, ainda mais ativamente, a comunicação social e a comunicação social da Igreja têm um papel, não quero mais considerar fundamental, porque é isso mesmo, está no fundo de tudo aquilo que se faz, porque hoje em dia tudo é comunicação, ou pura e simplesmente não é. De maneira que o meu envolvimento, a minha admiração, o meu gosto pelo vosso trabalho e todas as formas de comunicação da Igreja, ou que se interessem pela Igreja, é total. Sobre este tema eu vou-vos deixar algumas notas e depois poderemos, seguir ao intervalo, como está previsto, conversar, até porque tudo quanto diga respeito a este assunto agora me interessa imediatamente, porque daqui a 15 dias estarei em pleno cinto dos bispos e esta temática da família e também da sua dimensão comunicativa é basilar. E, portanto, tudo aquilo que me puderem dizer, que eu puder ouvir, que nós pudermos refletir, levarei também, como tantas outras coisas vou levar, para essa próxima Assembleia Sinodal. Para não gastar muito tempo, vou seguir um discurso escrito ou escrevinhado e que depois irei comentando aqui e ali. Então, e em primeiro lugar, em outubro de 2014, o Sínodo dos Bispos versou o tema Os desafios pastorais da família no contexto da evangelização. Partiu de um grande inquérito sobre o assunto que constituiu já por si um exercício inédito de comunicação social. Eu quero deter aqui porque as coisas passam depressa demais e nós às vezes nem damos por elas. Mas o que aconteceu por iniciativa do Papa Francisco no final de 2013 é, como eu aqui digo, inédito. Nunca houve. E nem é fácil de montar frequentemente, porque se tratou de um inquérito à escala absolutamente universal sobre a problemática familiar, em que toda a gente se pôde pronunciar e estamos a falar de um número imenso, porque nem sei se contaram todas, de respostas a esse inquérito que vieram dos 5 continentes, de meios eclesiais e de outros meios, acerca dos problemas que hoje afetam a realidade familiar. E para utilizar a terminologia dessa Assembleia Sinodal, a passada, não digo afetam, digo desafiam a realidade familiar. Repito, nunca tal coisa se tinha feito. E fez. E isto é um exercício, repito o adjetivo, inédito de comunicação. Até porque tudo isso foi muito levado a sério. Naquilo que diz respeito ao nosso país, quer dizer às 20 dioceses portuguesas, que é o que cá existe em termos eclesiais, nós tivemos uma boa demonstração disto mesmo. Está aqui o Padre Manuel Barbosa, a quem não quero mais agradecer o trabalho ingente que ele teve para depois transformar isso num imenso dossiê que está na Conferência Episcopal à espera de futuras teses de mestrado e doutoramento, ter ali abundante material para ser trabalhado. E que depois deu, aqui em Portugal, como deu nas outras conferências episcopais, deu lugar a uma sistematização, e que depois também foi a resposta que a conferência deu aos lineamentos de 2014, de onde depois saiu o instrumento Laboris, e a seguir se fez a Assembleia Sinodal. Repito, e é bom repetir, porque estas coisas não podem passar em vão, nem cair no esquecimento, que foi um exercício inédito de comunicação e que marcou uma maneira de trabalhar a Igreja que nunca tinha acontecido. E também podemos dizer, dificilmente aconteceria, porque não havia os meios de que hoje dispomos, mas felizmente dispusemos e ativamos. Os média deram grande relevância aos trabalhos. Estou a referir à Assembleia Sinodal de 2014, que foi a terceira Assembleia Extraordinária do Sínodo dos Bispos. As Assembleias Extraordinárias têm, basicamente, a participação dos presidentes das conferências episcopais e também, claro, dos dicastérios romanos mais diretamente ligados ao assunto e mais as pessoas que o Papa convida. Mas essas Assembleias Extraordinárias, de que esta foi apenas a terceira, na já considerável história dos sínodos dos bispos,
ou do Sínodo dos Bispos, foi a de outubro passado e teve, como eu dizia, uma enorme relevância social, comunicacional. Os média deram-lhe essa relevância, focando especialmente, muitas vezes unilateralmente, alguns tópicos como o acesso dos divorciados e recasados aos sacramentos ou o acolhimento das pessoas com inclinação homossexual. Quem estava em Roma, e estava dentro e fora dos trabalhos, porque seguia os média e lia a comunicação, parecia que nós não estávamos lá a tratar de outra coisa. Também tratámos estes pontos, porque são efetivamente desafios à realidade familiar, mas tratávamos muitíssimos outros pontos, mas ninguém nos perguntava praticamente nada a não ser acerca destes dois. Por isso é que eu digo aqui, e digo com justiça, que os média deram grande relevância aos trabalhos, focando especialmente, e muitas vezes unilateralmente, alguns tópicos como esses que eu referi. Sente-se alguma pressão, é uma maneira simpática de dizer, sente-se alguma pressão mediática agora, no sentido de os retomar na próxima Assembleia Sinodal, que é um sínodo, ou melhor, uma Assembleia ordinária do Sínodo dos Bispos. Mas importa perceber, e é muito bom que a comunicação social perceba, e concretamente a comunicação social da Igreja, importa perceber que ela, a reunião de outubro, já não incidirá sobre os desafios pastorais da família, esse foi o tema da Assembleia anterior, mas sim sobre a vocação e a missão da família na Igreja e no mundo contemporâneo. É bom que não haja despistes, além de todos aqueles que vão acontecer, para que a abordagem seja correta, ao menos da nossa bancada. Não se iludirá questão alguma, não estamos lá para isso, nem nenhum de nós o quer fazer. Não se iludirá questão alguma, mas a acentuação agora é outra. É a missão, a vocação da família na Igreja e na sociedade. Aliás, o recente moto próprio do Papa Francisco sobre, entre aspas, a simplificação dos processos de verificação da validade dos casamentos já correspondeu a várias insistências da última Assembleia Sinodal nesse sentido, obviamente sem pôr em causa nem a indissolubilidade da União, nem a consideração das circunstâncias que a podem pôr em causa. E não se há de esperar, deixem-me dizer isto com franqueza, não se há de esperar de um sínodo de bispos católicos, que é o que nós somos, qualquer indicação contrária ao ensinamento bíblico sobre o matrimónio ou à complementaridade homem-mulher, tanto para o matrimónio como para a vida em geral. Também aqui o diálogo e a comunicação hão de respeitar a identidade de quem pergunta e de quem responde. Não nos vão perguntar se nós temos ou assumimos posições que contrariam aquilo que é a nossa tradição e a nossa missão na sucessão apostólica para garantir a legitimidade dessa mesma e a validade dessa mesma tradição. Creio que o Sínodo reforçará, se sinto bem aquilo que vou lendo e que vou ouvindo internamente, que o Sínodo reforçará, acima de tudo, a centralidade ativa da família na comunidade cristã. Eu creio que será esta a grande insistência que sairá do Sínodo, e isto tem muitíssimas consequências na organização das nossas comunidades e na incidência da nossa ação pastoral. A centralidade ativa da família na comunidade cristã. Não é apenas a centralidade teórica. Já há muito que corre o slogan, as comunidades têm que se transformar em famílias de famílias. Está bem, bonito de se dizer. Mas ainda no último número da revista Síntese, veio uma entrevista do Monsenhor Vincenzo Paglia, muito curiosa. O Monsenhor Vincenzo Paglia é um bispo italiano que atualmente preside ao Conselho Pontifício para a Família, em que ele tem esta frase justíssima: a família é pouco eclesial e as paróquias são pouco familiares. E ele acerta exatamente no ponto. A família é pouco eclesial, quer dizer, vive mais espontaneamente os seus dinamismos internos, sem ter grande atenção à integração paroquial. Olha, por exemplo, na escolha das igrejas para fazer o batizado das crianças ou para eles próprios se casarem, os critérios com que isso se faz são muito mais ao gosto de cada família do que propriamente com um sentido de integração na comunidade, e isto, por outro lado, reflete, da parte da comunidade cristã, uma muito pouca atenção à realidade familiar.
também as nossas comunidades não se articulam em termos de famílias de famílias. Este é que é um facto. Por mais que isto se propala há décadas. Então, deixem-me insistir no que já disse atrás. Creio que o Sínodo reforçará, acima de tudo, a centralidade ativa, não especulativa ou teórica, da família na comunidade cristã. O instrumento Laboris, da próxima Assembleia Sinodal, é muito explícito a este propósito, quando escreve, entre muitas outras coisas que lá vem, a comunidade cristã renuncie a ser uma agência de serviços para se tornar, pelo contrário, num lugar no qual as famílias nascem, se encontrem juntas, nascem como matrimónio cristão, claro, se encontrem juntas, caminhando na fé e partilhando percursos de crescimento e de intercâmbio recíproco. Que programa! Isto vem no instrumento Laboris, número 53. Que programa! Porque temos que constatar, na generalidade dos casos, não é isto que acontece. Ou seja, as famílias, a sua formação e constituição sacramental, o seu acompanhamento, o seu lugar no dia-a-dia das nossas comunidades, não é este ainda. Está muito longe de ser isto. E as paróquias, para deixarem de ser agências de serviços religiosos, como muitas vezes se diz, terão de passar a ser isso que está indicado, famílias de famílias, no sentido mais ativo do termo. Que diferença! E, aliás, retomando aquilo que nós encontramos nos textos da origem da Igreja, aqueles que vêm no Novo Testamento, concretamente nos Atos dos Apóstolos, já para não falar no contorno familiar da vida de Jesus durante os seus 30 anos, de Belém a Nazaré, e mesmo depois a linguagem familiar alargada com que Jesus fala daquilo que deixa e que ele chama exatamente um reino, um lugar de uma nova fraternidade, de uma nova família a partir da paternidade divina. Portanto, o critério familiar está tão presente nos Evangelhos e na vida de Jesus que até admira como é que nós lhe temos ligado tão pouco. E depois, no que diz respeito às primeiras comunidades cristãs, é ver, enfim, Paulo chega a Filipos, nos Atos dos Apóstolos, é a primeira paragem na Europa, e tudo começa a acontecer com Lídia e na casa de Lídia, na família de Lídia. E ele depois dirá noutras ocasiões, batizei a casa de fulano, quer dizer, a sua família. A própria transmissão da fé, é muito interessante aquela alusão que ele faz a Timóteo, a tua fé, quer da tua mãe Eunice, quer da tua avó Loide. Portanto, o contexto familiar, as saudações do final das cartas de Paulo, percebe-se bem o papel do casal Áquila e Priscila e da sua casa em Corinto ou em Éfeso para a evangelização. Percebemos que a base familiar foi fundamental na primeira implantação do Evangelho. E temos muito a fazer aqui, muitíssimo a fazer aqui, até por razões que eu adiante também não deixarei de indicar. O Papa Francisco indica o isolamento e o descarte, uma palavra que ele usa com outras semelhantes, e o descarte, pessoas descartáveis, grupos descartáveis, como problema maior do mundo contemporâneo. Esquecidas e desfeitas por uma globalização mais tecnológica e financeira do que humana e promotora do bem comum, porque o bem comum é exatamente o conjunto de meios de toda a ordem, qualquer sociedade se dá ou granjeia e que permite o desenvolvimento integral de cada um dos seus membros, isto é o bem comum. Sociedades inteiras como que deixam de o ser, de ser sociedades, é um mundo de companheiros, de gente que se acompanha, desvinculadas de antigos laços de vizinhança e cultura e transmutadas em grandes concentrações sem passado nem futuro, sem memória nem projeto. Enfim, quem vive em grandes meios urbanos e periurbanos, como eu vivi no Porto e agora revivo em Lisboa, sabe o que isto é. São milhares e milhares e milhares de pessoas que já não são da terra de onde vieram, que muitas vezes é além fronteiras e muito além fronteiras, que ainda não são, nem sentem aquela terra como sua, onde estejam, é onde podem estar, onde conseguiram estar, e, portanto, esta vinculação social e a própria vinculação familiar, no caso de famílias separadas, porque uns ficaram lá, outros estão cá, outros partiram, também não existe. E sobre isto nós não vamos reconstruir nada que se possa chamar uma sociedade. E nem a mediatização só por si, porque agora o Skype, não, nem a mediatização só por si resolve o problema, antes o complica quando
quando, em alguns casos ajuda, mas complica quando nivela por baixo as distrações e os consumos que nem responsabilizam nem personalizam. E toda a gente sabe o que é que eu estou a querer dizer. Portanto, este é o problema. E este é o contexto. E é neste contexto, e face a este problema, que o instrumento Laboris da próxima Assembleia Sinodal acentua o papel da família como lugar e motor de uma sociabilidade nova, assim o queira e possa ser, com o apoio que lhe é devido para tal. É uma temática, permitem-me a alusão off-record, com este recorde todo, que aqui tenho à frente, de que nestes 15 dias que estamos aqui a viver em Portugal, ou naquilo que os antecedeu, eu vi muito pouco referido a esta problemática, da essencialidade de reforçar e de possibilitar a organização de famílias sólidas para que, a partir daí, se crie uma sociedade que o seja. Fecha o off-record. Trata-se basicamente de uma experiência feliz de comunicação, a família, de comunicação humanamente mediada e garantida. E o instrumento Laboris, no número a seguir, o número 55, estes números 50 são preciosos. E já estou a ver qual é que vai ser a minha insistência lá no sino, não é? Quando diz, é oportuno apresentar a família como um lugar de relacionamentos pessoais e gratuitos, do modo como não se verifica noutros grupos sociais. O dom recíproco e gratuito, a vida que nasce e a salvaguarda de todos os seus membros, desde os mais pequeninos até aos idosos, são apenas alguns dos aspectos que tornam a família única na sua beleza. Isto é um pouco poético, mas a beleza significa o esplendor da verdade, portanto, na sua verdade. Também neste sentido, o Papa Francisco apresentou a família como a melhor escola de comunicação na última mensagem para o Dia Mundial das Comunicações Sociais, mensagem que eu sei que está na base destas jornadas. Quando diz, nessa mensagem, por exemplo, a família é o espaço onde se aprende a conviver na diferença, que importante que isto é, novos e velhos, homens e mulheres, saudáveis e doentes, que importante. Diferenças de géneros e de gerações, que comunicam antes de mais nada, acolhendo-se mutuamente porque existe um vínculo entre elas. Há esse vínculo espontâneo da família e do parentesco. O vínculo, é que o Papa insiste neste ponto da sua mensagem, é muito interessante o que vai a seguir. O vínculo está na base da palavra e esta, por sua vez, revigora o vínculo. As pessoas ouvem-se melhor porque estão vinculadas e, em princípio, afetivamente vinculadas. E, portanto, tem uma base para ouvir, para se escutar. E o Papa continua, podemos dar porque recebemos. E este círculo virtuoso está no coração da capacidade da família de ser comunicada e de comunicar. E mais, em geral, é o paradigma de toda a comunicação. Que importante que é esta passagem da mensagem do Papa Francisco para o último dia das comunicações sociais. Deixem-me pôr aqui agora um parênteses reto, com pretensão teológica, mas enfim, eu sou cristão. E quando escrevo, os cristãos sabem, eu não estou a ser demasiado audacioso neste sabem, pois não, os cristãos sabem que a unitrindade divina é o paradigma de tudo o que existe e deve ser. O Pai gera o Filho e envolve no seu amor, espírito, que o Filho inteiramente lhe retribui. Vida comunicada, vida retribuída, vida partilhada. Um só Deus, comunicação. Por isso mesmo, a família é o principal reflexo de Deus na criação, da família parental à eclesial, fermento da inteira família humana. Desculpem o parênteses teológico. E o instrumento Laboris, da próxima Assembleia Sinodal, entende que a estabilidade do compromisso matrimonial contribui para a própria consistência de uma sociedade em que ninguém abandone ninguém e todos persistam num destino comum. O mesmo número 55. É importante fazer amadurecer a ideia de que o matrimónio constitui uma escolha para a vida inteira, que não limita a nossa existência, mas torna-a mais rica e completa, inclusive no meio das dificuldades. Através desta opção de vida, a família edifica a sociedade, não com uma soma de habitantes, essa é facilmente descomponível e recomponível. Uma soma, é simplesmente aritmética. Não como uma soma de habitantes no território, nem como um conjunto de cidadãos de um Estado, e chamar cidadãos aqui já é dizer demais, mas como autêntica experiência de povo e de povo de Deus.
porque o povo articula-nos. O povo solidariza-nos como sociedade, como cultura, estamos uns com os outros para o melhor e para o que vier. Mas isto tem que se aprender em algum lado, não desistirmos uns dos outros e sermos um povo. Socialidade nova para a qual a família pode e deve contribuir, ainda que enfrentando problemas novos também, como sejam o do excesso mediático, porque também há, que agora entra muito facilmente na casa de cada um. Várias pessoas sob o mesmo teto não realizam, sem mais, uma comunidade de mútua informação e partilha. Na referida mensagem, o Papa alerta para este ponto e nos seguintes termos. Isto agora é o Papa Francisco. Os meios mais modernos, que hoje, irrenunciáveis, sobretudo para os mais jovens, tanto podem dificultar como ajudar a comunicação em família e entre as famílias. Podem-na dificultar se torna uma forma de subtrair à escuta, de se isolar apesar da presença física, de saturar todo o momento de silêncio e de espera, que é absolutamente essencial numa comunicação, ouvir. Enfim, eu também, off record, chamo a atenção para os assim chamados debates. Alguém ouve alguém? Alguém escutou o que acabou de ser dito? E onde é que isso se aprende? Enfim, os profissionais da comunicação social já sabem como ficam em pânico se o interlocutor para um bocadinho o discurso e interrompe a torrente. Não é? Mas podem, continua o Papa, favorecer a comunicação se ajudam a narrar e a compartilhar. O Papa insiste muito nesta ideia do narrar, da narrativa. O contar-se, não é apenas contar histórias, mas histórias em que o próprio está implicado ou em que participou e, portanto, narra. Saber narrar o que aconteceu, mas para narrar é preciso ter ouvinte, senão não narra. Narrar e compartilhar, a permanecer em contacto com os longe, a agradecer e a pedir perdão, outra grande insistência do Papa, a tornar possível cessar o encontro. E pede um grande empenho de famílias e comunidades para a resolução positiva e criativa deste problema. Ainda o Papa Francisco, também neste campo, os primeiros educadores são os pais, mas não devem ser deixados sozinhos. A comunidade cristã é chamada a colocar-se a seu lado, para que saibam ensinar os filhos a viver no ambiente da comunicação, segundo os critérios da dignidade da pessoa humana e do bem comum, sempre os critérios centrais da doutrina social da Igreja. Ou seja, como é que as famílias o fazem e como é que as famílias são ajudadas pela comunidade cristã como família de famílias a fazerem. Enfim, qualquer pessoa que tenha experiência de trabalho com casais e de grupos de casais sabe como este problema vem constantemente à baila. O tempo que existe ou que não existe em cada agregado familiar para que as pessoas se escutem e como elas são ou não são educadas nesse sentido, porque a escuta ainda é mais difícil de aprender do que a fala. A escuta ainda é mais difícil de aprender do que a fala. Todos nós nos lembramos do episódio do surdo-mudo do Evangelho, não é? Quando foi curado da surdez, é que começou a falar. Até aí era capaz de emitir sons, que é o que geralmente acontece. Mas isto é uma longa educação e como é que nós, nas nossas comunidades cristãs, também temos tempo e ocasião para a aprendizagem da escuta e da comunicação, para que depois em casa também, e como é que depois nas nossas comunidades, as famílias, concretamente aquelas famílias que integram mais diretamente à comunidade, aprendem umas com as outras a fazer isto. São histórias lindíssimas que de vez em quando se ouvem, de noites e de serões passados a conversar. Porque as pessoas ganharam o gosto. Eu conheço uma família em que os seus membros até vivem bastante dispersos pelas suas ocupações profissionais, mas se encontram uma noite por semana e essa noite em grande parte é passada em que cada um conta aos outros como é que foi a semana. Conta. E os outros já estão tão treinados nisso que se não conta tudo, ainda não explicaste bem, vai, então volta-se atrás. E o jantar nunca mais acaba, chega-se à meia-noite e ainda estão lá os pratos em cima da mesa porque as pessoas estão entretidas umas com as outras, a ouvirem-se. Isto é fundamental, isto não se aprende na família, onde é que se vai aprender? E se as famílias não se ajudam umas às outras na aprendizagem da verdadeira comunicação, onde é que isto se aprende? Duvido que seja nos média que temos. Peço desculpa. Agora falo como utilizador. A primeira coisa que faço, assim que toco ao despertador, é ouvir um noticiário. E a este propósito,
Saiu no jornal desta semana, e eu vou aqui ler apenas alguns certos, um artigo muito interessante acerca de um livro ainda mais interessante que vai sair de um psiquiatra de gabarito, que é professor da Universidade de Lisboa e noutras escolas, e também já teve a atenção de falar comigo sobre estes e outros assuntos, que é o Dr. Pedro Afonso, possivelmente conhecem, não é? E o Dr. Pedro Afonso vai publicar agora, sei que ainda não saiu, na Princípia, um livro chamado Quando a Mente Adoece. Quando a Mente Adoece. E felizmente, um diário nosso desta semana, concretamente o Público, na sua edição de 22 de setembro, portanto, segunda-feira, publica um artigo de 2 páginas de uma jornalista, Catarina Gomes, sobre o livro do Pedro Afonso. E vale a pena retomar isto. Tomem-se ainda algumas passagens do artigo de Catarina Gomes a propósito do livro do psiquiatra Pedro Afonso, Quando a Mente Adoece. 2 pontos. Prescrever a abstinência tecnológica durante uma noite por semana pode ser visto como uma provocação ou um conselho literal. Mas o que Pedro Afonso pretende é que seja, sobretudo, uma chamada de atenção contra aquilo que ele chama hora do encontro-desencontro. Ele escreve desencontro. Familiar, com os jantares de tabuleiro ou jantares self-service, em que os vários membros das famílias terminam os seus dias sequestrados pelos vários ecrãs. Isto é a expressão do livro, sequestrados pelos vários ecrãs. A história começa porque ele conta uma família em que um dia, pronto, não havia eletricidade. E então tiveram que jantar lá à luz da vela ou do candeeiro e isso proporcionou aquilo que eles nunca tinham tido. Tiveram que conversar, não havia entretenimento, não havia maneira de terem outra ligação externa e, portanto, conversaram. E é a partir daqui que vem esta conversa e é que ele chama abstinência tecnológica durante uma noite por semana. E é adiante. No capítulo onde inclui indicações para melhorar a saúde mental, convida a uma espécie de autodisciplina em que em família se deve fazer por criar regularmente um ambiente de diálogo que potencia a partilha dos pequenos acontecimentos do dia. Aqui ele retoma a ideia da narrativa que o Papa falou atrás. Os momentos maus, bons, as dúvidas, os desejos e as frustrações que aconteceram no espaço do dia. E mais à frente, sobre a ambiguidade mediática. Pedro Afonso aborda também a questão das redes sociais e a necessidade do seu uso com equilíbrio e parcimónia. Chama-lhe um mundo onde se pratica uma comunicação pouco espessa. É a expressão do psiquiatra. Uma comunicação pouco espessa. Como psiquiatra, conhece os 2 lados da moeda, do mundo rosa do que se posta na internet e dos problemas e fracassos que ficam de fora. E conclui, o Facebook é uma fábrica de ilusões. Como psiquiatra, tenho a oportunidade de conhecer 2 lados que não se conjugam. Há pessoas com depressões e problemas sociais graves, escondidos numa vida de aparência, mesmo mediática. Há uma busca de autovalorização e uma necessidade exibicionista de atenção e admiração. Enfim, problemas de quem está com a mão nesta massa, até profissionalmente, e que importa ter em conta. Passo mais uma vez a propaganda do livro, ele está aí a aparecer na Princípia e chama-se Quando a Mente Adoece. Trata-se então de levar por diante o propósito repetido de fazer de cada comunidade uma autêntica família de famílias, tomando o slogan, fazendo da família o critério de toda a reconfiguração comunitária da vida eclesial. Eu devo dizer que ando há muito tempo com este cavalo de batalha e ainda não deixei de cavalgar e dá-me a ideia que ainda o deixei cá para ser cavalgado depois. Porque este problema da reconfiguração comunitária da vida eclesial é para mim o problema pastoral. Não é é o. Porque, claro está, que problemas humanos, problemas sociais, encontros e desencontros, são problemas de agora, como são agora, mas eram problemas há 2000 anos. E possivelmente já tiveram a origem do desaparecimento dos neandertais e da vitória dos cromalhões. Isso são problemas da humanidade em geral. Vão-se bem, vão-se mal, têm possibilidades, conversam, desconversam, isso. Com mais ou menos sons e códigos, são problemas humanos e possivelmente sempre existirão. Temos que criar as condições possíveis e imaginárias para os resolver, mas enfim, são problemas do género humano. Agora, em termos cristãos e de proposta cristã, não há vida cristã sem vida comunitária. Esse é outro busilho.
Não há vida cristã, não há experiência cristã, como não há iniciação cristã sem comunidade. E hoje é muito complicado e não sabemos, andamos todos à procura, da reconfiguração desejável das comunidades cristãs. Porque, como eu tenho dito e repetido, e não é originalidade nenhuma, nós estamos na primeira geração que gagueja quando é perguntada de onde é que é. Toda a gente sabia de onde é que era. Eu saí da minha terra, em termos fixos, com 13 anos, perguntem-me lá de onde eu sou. Que nem precisam de perguntar a segunda vez, não é? Eu sei onde é que sou. Foi ali que eu fui formado. Quer dizer, a minha forma mentis, a minha maneira de ser, a minha convivialidade, foi tudo ali aprendido. E, aliás, os psicopedagogos não nos deixam ilusões acerca disso. Não é? Até aos 7 anos e depois é tudo muito relativo. Não é? Ora bem, hoje não é assim. Porque hoje em dia, uma criança de 7 anos ou de 10 anos, em muitos casos já passou por 3, 4 sítios. Além dos sítios onde a mediatização as põe. Aqui há tempos, um dos meus sobrinhos netos, quando encontrávamos lá, se encontrou a tribo no verão, vimos um de cada lado, um dos meus sobrinhos, o meu tinha pouco mais de 1 ano. E ele chegou à sala onde estava uma série de gente que ele devia aprender a conhecer, e imediatamente se dirigiu ao primeiro ecrã que viu e carregou num botão, pôs aquilo a funcionar e uma das minhas irmãs, também já sexagenária, perguntou: tu reparaste? Ele chegou aqui, não foi não nos ter cumprimentado logo, foi ter carregado num botão que eu tenho cá este aparelho há quanto tempo, nem sabia que existia. Portanto, com este tipo de maneiras de ser ou de não ser, de acontecer ou não acontecer, como é que as pessoas hoje ganham base e estabilidade comunitária? Para a minha geração, até aos 6 anos, a maior parte vivia na casa onde nascia. E depois dos 6 anos é que ia para a escola primária e alargava o território. Não havia televisão na minha infância. A televisão aparece já na minha adolescência. Não havia território que não fosse aquele ali. Depois ia-se alargando. Portanto, a convivência era gradualmente ganha, exercitada. Não tinham-se amigos que continuavam. Mesmo que não houvesse telemóveis, nem sonhava com isso. Não é? Escreviam-se cartinhas, depois veio o problema do ultramar, escreviam-se aerogramas que era mais barato, havia os postais de 5 tostões, mas eram aqueles, era uma rede sólida, uma rede consolidada, porque teve tempo para o ser. E depois, no caso, temos nascido em famílias cristãs, a comunidade paroquial. Também aos 5, 6 anos íamos já à catequese, começávamos a encontrar outros amigos. Bem, isto hoje não é assim e o tempo não volta para trás. O tempo nunca se repete. Portanto, nós temos um desafio, que é o de reconfigurar noutros moldes e noutros modos a comunidade cristã. Não prescindindo da base territorial, que ainda é uma base que proporciona muita coisa, encontros fixos, persistentes, duradouros, e por isso mesmo encontros, porque nenhum de nós tem dúvidas de que a personalidade de cada um não se revela nem se ganha em 2 ou 3 contactos. É com persistência, muita persistência, muita persistência. Isso precisa de um lugar onde? Qual é o lugar onde? Qual é o lugar onde? Isto em termos de famílias, em termos de terras, em termos de paróquias, em termos de dioceses. Eu, quando saudei há umas semanas o meu novo colega de Setúbal, Dom José Ornelas, já percebes que nós compartilhamos centenas de milhares de bidiocesanos. Porque tanto de um lado como tanto do outro lado do rio. Era como se fosse Porto e Gaia, mas isso é a mesma diocese. Os rios sempre uniram, nunca separaram. Os rios foram sempre vias de comunicação, são as mais antigas. Portanto, nós temos que, dentro desta inter-realidade, inter-comunitariedade, o inter que se torna num substantivo e já não num prefixo, não é? É que temos que reequacionar e não sabemos como é que é. Nós não sabemos como é que é. Há muitos diocesanos das nossas dioceses, muitíssimos, cujo pastor, e então agora, a referência pastoral direta não é o seu pároco, não é o seu bispo, é o bispo de Roma, mesmo que esteja em Nova Iorque, que ouve e vê 2 dias por semana habitualmente, à quarta-feira e ao domingo,
e depois revê, porque tem possibilidade de gravar, esse é que é o seu pastor. Está bem? Isso é bonito como referência, é importante, é um fator novo, é bom, sobretudo quando se tem a qualidade do Papa Francisco. Mas isso por si não faz comunidade. Porque a comunidade é aquela pessoa que hoje está bem, amanhã está mal, hoje está saudável, amanhã está doente, que hoje está tudo bem, amanhã está tudo mal. Aquela pessoa, aquela. Aí é que nós começamos a falar em comunidade. Mas aquela aonde? Interonde? Como é que isso se faz? É o problema pastoral, para nós. Claro, se nós fôssemos outro tipo de proposta religiosa, e que existe no mundo, enfim, desde os antigos gnósticos a outros mais ou menos orientalistas que temos hoje, e que acham que, enfim, tudo isto que é materialidade é um mundo de aparências e de enganos do qual nós nos temos que libertar, porque o que nós somos, digamos assim, centelhas de um espírito universal. Bem, isso pode-se fazer em qualquer lado. Isso é um exercício mental, mais psicológico do que propriamente religioso, ou dessa área, e isso pode-se fazer em qualquer lado. Isso até dispensa, não é? Isso até dispensa. E não digo mesmo na nossa vida interna, espiritual ou espiritualista, não tenha havido derivas desse género. Não tenha havido e não haja derivas desse género. Mas a proposta fundamental cristã é comunitária, porque é uma aprendizagem do Deus unitrino e por isso não se aprende senão na vida da comunidade. E isso tem uma primeira base e escola que é a família. E todos nós sabemos que quando não se aprendeu logo, não quer dizer que não se aprenda depois, mas é mais difícil. É mais difícil. É uma linguagem, se quiser. É mais difícil. A terceira parte do instrumento Laboris, vou andar mais depressa, refere especificamente, tudo isto já tem a ver, mas agora especificamente, a missão da família hoje, com o protagonismo que as circunstâncias requerem na comunidade e além desta. Os padres sinodais da última Assembleia, portanto, de outubro de 2014, sublinharam reiteradas vezes que, em virtude da graça do sacramento nupcial, as famílias católicas estão chamadas a ser elas mesmas protagonistas ativas, cabem o termo, da pastoral familiar. Isto é retomado no instrumento Laboris para este sínodo, número 71. E detalha depois o que essa pastoral há de ser, com a correspondente expressão mediática. E depois até tem aqui uma série de itens performativos. Cada família, inserida no contexto eclesial, volta a descobrir a alegria da comunhão com outras famílias para servir o bem comum da sociedade. Isto articula-se nos princípios permanentes da doutrina social da Igreja, do bem comum com a solidariedade. Esse bem comum consegue-se, esse conjunto de meios de toda a ordem que permite o desenvolvimento de cada membro de um agregado social, consegue-se pela participação dos respectivos corpos. Os mais corpos intermédios, cujo primeiro é a família. Com outras famílias para servir o bem comum da sociedade, promovendo uma política, uma economia e uma cultura ao serviço da família, inclusive através do recurso aos social networks, às redes sociais, e aos meios de comunicação. Formulam-se votos a fim de que haja a possibilidade de criar pequenas comunidades de famílias como testemunhas vivas dos valores evangélicos. Vejam como eles se amam, que os pagãos estranhavam em relação aos cristãos, porque não era aquela maneira das pessoas se amarem na sociedade romana, concretamente entre gente de várias extrações, desde os livres aos escravos e escravizados, aos romanos e aos de fora, aos cidadãos e aos não cidadãos, aquilo que eles viam acontecer nas comunidades cristãs e que eles estranhavam às vezes ao ponto da perseguição, tem muitíssimo a ver com a maneira como as famílias cristãs viviam, o que faziam e o que não faziam, por exemplo, em relação à vida e ao matrimónio. Há muita coisa que hoje se apresenta como um progresso que é realmente um retrocesso civilizacional de 2000 anos em relação àquilo que as famílias cristãs, e não só, começaram a fazer. Sente-se a necessidade de preparar, formar e responsabilizar algumas famílias que possam acompanhar outras a viver cristamente. Isto é muito importante. Não é só, quando é também é bom, mas não é só, porque agora temos cá um padre muito bom, é um excelente confessor, isso é ótimo, porque trabalha, enfim, consciência e tudo isso é ótimo. Mas aqui diz-se mais.
Diz que sejam famílias a ajudar outras famílias, preparadas para ajudar as famílias. Na última Assembleia Sinodal, no grupo de trabalho em que eu fiquei, onde estávamos, enfim, 20 pessoas, a maior parte de bispos, eram 5 bispos, mas também estavam presbíteros, estavam religiosas, mas quem mais marcou o grupo de trabalho foi certamente um casal que é responsável pela pastoral familiar na Diocese de Santiago do Chile. Certamente, até pelos seus conhecimentos. Ou ele era psicólogo e ela médica ou vice-versa, e estava muito dentro disso. É assim uma espécie de gabinete de apoio a problemas familiares. Eles, praticamente, no nosso grupo, não houve coisa que saísse depois para o plenário que não passasse pelo crivo desse casal. Já está. Formar e responsabilizar algumas famílias que possam acompanhar outras a viver cristamente. Cristamente, porque há aqui uma proposta cristã acerca da família. Também devem ser recordadas e encorajadas as famílias que se demonstram dispostas a viver a missão ad gentes, que partem para sítios onde não há uma expressão cristã da vida familiar e vão para lá sem pretensão nenhuma, a não ser, nós vivemos assim. Estou a recordar de uma família, pais, filhos, ainda levaram a avó, que foi aqui há uma meia dúzia de anos já, para um sítio onde não era muito habitual fazer missão ad gentes. Estou a falar num dos países nórdicos, concretamente a Dinamarca. Porque lá no bairro, e concretamente no prédio, as pessoas viviam todas sós. Não lhes faltava nada materialmente, né? Mas todas sós, cada uma. E verem assim uma família, isto ainda existe, já nem sabiam que havia. Tinha uma família com 3 gerações a viver em conjunto, com crianças a cantar ou a berrar na escada. E o impacto que isso tinha. Porque, em alguns sítios, já não se acredita nisto. E noutros nunca se viu. Também devem ser recordadas e encorajadas, já disse. Finalmente, salienta-se a importância de unir a pastoral juvenil à pastoral familiar, o que tem sido, em muitos casos, um autêntico sucesso. Ou seja, de envolver casais, e concretamente casais jovens, na pastoral juvenil das comunidades, das paróquias e por aí fora. E isto tem sido até uma ótima maneira de fazer aquela preparação remota para o matrimónio que já familiares consórcio, nos idos de 82, postularam. Porque não é, temos aqui um curso de preparação para o matrimónio muito bom, em 6 sessões. Não, aqui até fazemos mais rápido, são 2 fins de semana. Nós ainda fazemos mais rápido. Vimos ao sábado de manhã e ao domingo já está tudo despachado. Portanto, está tudo feito, os papéis estão assinados. Pois não. Mas estas coisas não se aprendem assim. Viver e conviver é um processo longuíssimo, demoradíssimo de aprendizagem. E esta participação de casais jovens, sobretudo casais jovens, na pastoral de adolescentes e de jovens, até muitas vezes com as reuniões na sua própria casa, etc., e atividades, isto tem-se mostrado muito, muito, muito eficaz. Em suma, repito, desde que esses casais também tenham acompanhamento. Em suma, caberá especialmente às famílias comunicarem entre si e à sociedade em geral a verdade, a bondade e a beleza, velhos transcendentais sempre por cumprir, disso mesmo que vivem no matrimónio cristão. Testemunho que se torna verdadeiramente missionário, realizado perto ou longe, porque às vezes a missão começa no patamar a seguir, do mesmo prédio. Testemunho decisivo diante de adolescentes e jovens para a constituição de futuras famílias. Dentro ou para fora da comunidade cristã, a comunicação e a comunicação mediática não é um acessório instrumental, como a comunicação hoje não é em lado nenhum, mas sim um modo imprescindível de ser com os outros e para os outros. Joga-se aqui o essencial e o futuro da proposta evangélica e muito especialmente da proposta familiar cristã. Na comunicação interna e na família como comunicadora. As dificuldades atuais somam-se às de sempre e é bom repetir isto, pois nunca foi fácil uma vida pascal, autêntica, na dimensão que Cristo lhe dá e propõe. Volta àquele ponto que já disse no princípio, que não se peça a uma assembleia de bispos católicos ou a qualquer grupo cristão que seja, que faça uma proposta que não seja aquela que o próprio Cristo lhe faz, que é uma vida pascal, quer dizer, que é uma vida descentrada de si, no sentido do bem dos outros e assim mesmo louvando a Deus. Não há maneira.
Há outras propostas mais individualistas ou mais espiritualistas, naquele sentido que eu há bocadinho referi, mas não são a cristã. A vida cristã é uma vida pascal. E às vezes demora muito aos outros e a nós próprios a percebermos isto. Atualmente, e estou-me a acabar, a redução individualista e pós-moderna da proposta moral, entre aspas, à subjetividade e ao sentimento, que é o que acontece. Eu sinto assim, está bem, você está a dizer isto assim, mas não é assim que eu sinto. E, portanto, como não é assim que eu sinto, não é assim que eu quero, e como não é assim que eu sinto, nem quero, o meu dever é realizar aquilo que sinto e que quero, mesmo que você não esteja de acordo. E mais, o meu direito é que a sociedade me permita fazê-lo. Isto é a moral. A moral. Das duas maneiras. Redução subjetiva, que só pode ser ultrapassada pela apresentação serena, isto não se diz aos gritos, e convincente da objetividade dos relacionamentos duradouros, descentrados de si e por isso mesmo fecundos. Porque descentrados de si. O átomo, para explodir, precisa de se cindir. Neste ponto, a proposta familiar cristã terá como sujeito ativo os que realmente a vivem e por isso mesmo a testemunham e podem oferecer, mediaticamente também. E esta referência é ainda ao instrumento Laborius, agora o número 79. Hoje, de modo particular, é necessário pôr em evidência a importância do anúncio jubiloso e otimista das verdades da fé sobre a família, valendo-se inclusive de grupos especializados, peritos em comunicação, que saibam ter a devida consideração pelas problemáticas que derivam dos estilos de vida contemporâneos. Os problemas são imensos e toda a ordem, a começar pela possibilidade material de construção de famílias. Os problemas são imensos também por causa desta deriva cultural, subjetivista e individualista. Os problemas são imensos porque uma cultura que se diz cristã é muito pouco pascal. Em muitos casos. Mas por os problemas serem tantos, nós não vamos perder por abandono de campo. Há famílias que vivem a proposta familiar cristã com intensidade e com verdade, e por isso mesmo com serenidade, e com a consciência de que o que tiveram também o ganharam, e portanto não é como nenhuma espécie de alto comprazimento, mas como quem oferece, dar essa mesma experiência aos outros. É apenas isto que se pede. E neste sentido, o futuro a Deus pertence. Não sou eu. O que se repercutirá necessariamente no todo sociopolítico, considerando que a família é a célula primária e vital da sociedade. Para quem não se lembrar, isto vem no decreto do Obispado dos Leigos, que demora agora 50 anos. E ela deve voltar a descobrir a sua vocação a favor da vivência social em todos os seus aspectos. É indispensável que, através da sua agregação, as famílias encontrem as modalidades para integrar, interagir com as instituições políticas, económicas e culturais, com a finalidade de edificar uma sociedade mais justa. Porque, em termos de funcionamento sociopolítico-mediático, o aspecto associativo é muito importante. Com a urgência da mediatização, as pessoas, em relação a qualquer problema, querem uma resposta, digamos, institucional. E vão à lista Associação de Famílias. E essa Associação de Famílias, às vezes, podem ser 2 ou 3 pessoas que não pensam como nós, têm todo o direito a existir, mas nós também cá estamos. E estamos pouco nos médias. E este apelo que aqui se faz no instrumento Laborius número 91, para uma agregação de famílias em que a experiência cristã não apenas seja vivida entre elas, mas também seja comunicada, é fundamental. Como em todos os outros campos. Muito depende da família rumo a uma sociocultura mais humana e solidária. O envolvimento das comunidades cristãs na pastoral familiar, preparação atempada do matrimónio e apoio constante a cada família, torna-se hoje absolutamente decisivo da Igreja para o mundo. A Igreja é um laboratório do mundo. Foi assim que Cristo a apresentou, não é? Como um fermento na massa. Outras perspectivas se apresentam com grande impacto mediático, enfim, e na sociedade pluralista que é a nossa, aí estão. A perspectiva cristã que nos convence a nós há de ser apresentada também como a devemos a todos. Retomando aqui a mensagem papal, e com ela termino,
porque me parece muito bonita esta frase, aquela mensagem para o Dia das Comunicações. A família mais bela, protagonista e não problema, é aquela que, partindo do testemunho, sabe comunicar a beleza e a riqueza do relacionamento entre o homem e a mulher, entre pais e filhos. Não lutemos, felicíssima esta frase final do Papa, não lutemos para defender o passado. O passado passou. Mas trabalhemos com paciência e confiança em todos os ambientes onde diariamente nos encontramos para construir o futuro.